Olá, eu me chamo Nayara Leandro e bora novelar? Hoje, na verdade, é um pouquinho mais especial o meu novelar, porque eu vou falar simplesmente do meu autor favorito, que infelizmente ele partiu no dia 10 de janeiro de 2026, que se chama Manuel Carlos, vulgo Maneco. Gente, eu tenho uma paixão pelo Maneco. Eu acho que ninguém consegue definir, fazer um cotidiano tão bem como o Maneco. Quem se aproxima muito, que eu sempre brinquei, que para mim é o Manuel Carlos de saia, é a Alicia Manso. Eu acho que ela é a que chega mais próxima do Maneco, tá? Mas nunca vai ser o Maneco, mas é o que chega mais próximo. E aí eu vi as pessoas falando muito sobre as novelas dele e tudo, e aí eu resolvi falar sobre as Helenas. Lembrando que Baila Comigo eu não assisti, tá? Eu não assisti com boa vontade e não assisti ela completa. Então, assim, geralmente o pessoal fala muito da Lilia. Lilia Lemes, né? Porque a outra é a Júlia Lemes, a filha. O pessoal fala muito, muito, muito da Lilia, mas eu realmente não tive muita paciência para assistir. É uma novela que vai entrar, sim, no meu catálogo esse ano. E daí eu vou assistir com mais boa vontade, com mais disposição para poder entender a história dos gêmeos e toda a história da Helena. Então, em seguida, ele fez História de Amor, que pra mim, assim, sem comentários, é uma novela perfeita. Mas o que eu queria falar no vídeo? Eu esqueci de falar isso lá na entrada. Eu queria falar, não é erros, né? Eu não vou dizer erros, mas eu vou dizer falhas que o Maneco, coisas que o Maneco ficou devendo nas Helenas, tá? Nas novelas em si, não nas Helenas propriamente dita, mas nas novelas em si. O que pra mim ficou devendo muito? Baila Comigo eu não vou citar, porque como eu acabei de mencionar, eu não assisti Baila Comigo toda, então, né, não tem como comentar uma coisa que você não assistiu. História de Amor. Gente, História de Amor, eu sou apaixonada por História de Amor. Eu amo a Helena, eu amo a Sheila, eu gosto da Paula, assim, eu me amarro na Paula, gente, eu acho a Paula muito engraçada. E essa falta de amor próprio da Paula me pega muito, mas eu gosto da Paula. O que eu acho que em História de Amor, pra mim não ficou legal? Pra mim, tá, gente? Lembrando que é só a minha opinião e vocês podem divergir à vontade ou concordar, mas é uma coisa que, assim, na minha visão, tá? Eu acho que a Sheila... Eu não gostei do final da Sheila, sabe? Mandar a Sheila lá pro final do planeta Terra, não gostei. Eu acho que a Sheila era descompensada, a Sheila era isso, era aquilo, mas eu acho que faltou um pouquinho, sabe? Um final, assim, melhor pra Sheila, tá? Aproveitando que eu tô falando da Sheila, que no caso é a Lília Cabral que fazia, eu queria também deixar registrado que o Maneco nunca deu uma Helena pra Lília. Meu sonho era ver a Lília fazendo uma Helena. Porém, eu me contento em viver a vida, que pra mim, a Helena de viver a vida não era a Thaís, e sim a Lília. Por quê? Tinha mais contexto a história dela. Ela foi trocada por uma novinha, tinha coisas dos filhos, sabe? Eu acho que ela tinha muito mais a ver sendo a Helena do que a própria Thaís. Mas aí, quando chegar em Viver a Vida, eu comento isso. É só que eu queria frisar que ficou nos devendo, mas como antagonista, a Lília roubou tudo. E qualquer personagem que você der pra Lília, ela rouba, tá bom? Ela é maravilhosa. Então, depois de História de Amor, me veio quem? Por Amor. Por Amor é assim, meus pais, Atilena, assim, eu amo Atilena, eu amo Por Amor, eu amo, assim, tirando ali o núcleo da Lígia, que eu acho muito chato, da Lídia, no caso, que eu acho muito chata, eu gosto de todo mundo. Adoro a Meg é maluquinha, eu me amarro na Meg. Mas eu acho que Por Amor ficou devendo 3 coisas. Primeira, uma recaída entre a Helena e o Atílio. Gente, a gente merecia isso porque a gente foi muito pouco tempo feliz, tá? Foi muito pouco tempo feliz porque a troca dos bebês já foram muito, muito em cima. E aí a gente, poxa, eram 197 capítulos. Dava pra ter tido uma recaída. Ele se envolveu até com a escrota da Flávia, não podia ter uma recaída com a Helena. Isso me pega muito. Outra coisa que me pega muito, que, gente, ia ser uma cena, mas uma cena, era a Branca descobrindo que a Helena era mãe do Marcelinho. Meu sonho era ver essa cena da Branca, o choque que a Branca ia ter. Porque naquela cena em que a Helena tá amamentando o Marcelinho, a Branca já fica muito desconcertada, fica fora da casinha. Vocês imaginem o embate dela descobrindo que o Marcelinho não é filho do Marcelo e da Eduarda, e sim da Helena e do Atílio. Gente, essa cena ficou devendo horrores, horrores. Ia ser a cena. Pra mim, o Maneco realmente
ele botou o pé na jaca nesse sentido e podia ter desenvolvido essa cena porque a Suzanita ia entregar com perfeição, Helena, Antônio, qual é o nome da filha da Helena, a que fazia Eduarda, Gabriela, todo mundo ia entregar muito, muito nessa cena. E mais uma cena que pra mim ficou faltando em Por Amor foi o final, porque o final, assim, muito... Por mais que ele tenha dado entrevista, ai não, porque aí o Atílio perdoou a Helena, né? Aquela cena simbólica da criança correndo, encontrando a mão deles e caminhando junto, né? E aí o Marcelo e a Eduarda ficando com os gêmeos da Laura, que ficou entreaberto, morreu ou não morreu, porque aquele telefonema deixa um pouquinho essa coisa de suspense. Ficou devendo um final, assim, mais escancarado deles, sabe? Pra quem é muito fã de Atilena, essa cena ficou devendo. Então, assim, pra mim, em Por Amor, faltou essas 3 cenas pra Por Amor ser, assim, 1000% perfeita, tá? Porque, por enquanto, ela foi 900,99% perfeita. Faltou esse 1% aí, que eram essas 3 cenas que pra mim ia fechar tudo. Depois de Por Amor foi em 97? 97, 98, não é isso? Por Amor? Deixa eu ver aqui o ano que foi. Que agora eu já esqueci. 97, 98. Então depois veio Laços de Família. Novelão. Não há o que se falar, Helena entregou, entendeu? A gente teve núcleos perfeitos, Carolina Dickmann tava incrível, Débora Seco. Inclusive, em Laços de Família eu virei super fã da Débora Seco. Aí depois eu saí desse rumo dessa vida. Mas até então, eu amava. Aquela música Cuide do Seu Nariz, Você Fala Demais. Não, eu amava. Eu tenho o CD até hoje, da novela Laços de Família. Tenho de Por Amor também, tanto nacional quanto internacional. Meu xodó. Mas eu achei que Laços de Família pode ser uma coisa meio doidinha na minha cabeça? Pode ser. Mas eu queria muito a Alma e o Miguel, assim, pelo menos um... Gente, porque ia ser um contraste. Eu não sei se vocês já... Porque eu fiz o compacto da Alma, eu acho que foi ano passado, eu terminei o compacto da Alma. Então, assim, ela e o Miguel, gente, sério, vocês têm que ver, assim, Laços de Família nos detalhes, entendeu? Porque o bom de você fazer compacto é que você começa a ver cenas que você antes passava despercebido, agora não passa mais, porque você começa a olhar de forma mais detalhada, como se você tivesse com aquele negocinho que o pessoal aumenta assim, que usa pra enxergar. Você assiste a novela através dessa lentezinha, dessa lupinha, sabe? É muito bom. Mas o que Laços de Família eu acho que não foi legal? A morte da Ritinha. Eu acho que foi meio injusto, sabe? Que aí acabou, tipo, como se fosse só consagrar um sonho da alma de ter os gêmeos, né? E ela acabou ficando com os gêmeos da Ritinha, junto com o Danilo. Gente, eu me amarrava no Danilo, desculpa. Eu também amo a Alma com o Danilo, entendeu? A Alma com o Miguel é um sonho meu, uma fanfic da minha cabeça. Mas a Alma com o Danilo, pra mim, era maravilhoso. Mas eu achava que a Ritinha não merecia esse final. Ao mesmo tempo, eu entendo, tá? Que o Maneco quis trabalhar essa coisa da pré-eclâmpsia, que muitas grávidas passam despercebido. E ele trouxe essa temática em 2000. Isso acontece até hoje. Muitas grávidas não sabem nem o que é pré-eclâmpsia e descobrem assim, de uma forma assim, às vezes, infelizmente, muito triste, ou vindo a óbito, ou os bebês vindo a óbito, ou os dois juntos. Então, assim, ele fez um trabalho social, mas eu achei meio injusto com a Ritinha, coitada. Maravilhosa, Juliana Paz também, sou apaixonada. Aí depois de Laços de Família, veio nada mais nada menos que Mulheres Apaixonadas. Outro cotidiano incrível, outra novela perfeita, mas tem uns pontinhos ali que me pegam demais em Mulheres Apaixonadas. E o que seria? Normalizar a Raquel como professora tendo um caso com o Fred, que era o aluno dela. Eu achei isso muito errado, porque eu achei que essa parte não foi abordada. Foi abordada a violência, né? Que ela sofria violência, que ela tomava chaquetadas. Tanto que veio o Estatuto de Defesa da Mulher. Ele criou do idoso. Ele trouxe muita temática importante. O alcoolismo da Santana também foi muito bem trabalhado. O Maneco sempre foi muito bom, né? Em trazer enredos e trazer debates populares. Mas ficou devendo. Ficou devendo essa coisa dela ser penalizada. Nem que fosse um processo interno ali dentro da escola, mas ela teria que sofrer uma sanção, porque ela era professora e ele era um aluno, tecnicamente menor de idade. Então, como é que uma professora desenvolve uma relação com um aluno, né? Isso eu não senti assim. Eu senti que o povo mais abraçou pelo fato dela apanhar do marido e esquecer que o menino era um aluno e era menor de idade do que o que de fato é um crime, né? E aí eu acho que foi meio normalizado, mas eu também achei injusto a morte do Fred. Eu achei que ele não merecia morrer, sabe?
Eu achei que não ficou legal isso. E no final ainda terminar grávida dele, tipo assim, ai, toma um consolo, seu filho morreu, mas você vai ter um neto, e, né, pra mãe dele, que também não apoiava, e também eu entendo a mãe dele, não teria lógica apoiar isso. Então eu super entendo. Então lá, Mulheres Apaixonadas pra mim só tem esse defeito, que é a parte realmente da Raquel e da normalização do caso dela com um aluno. Isso aí não curto em nada. Deixa eu ver qual é a próxima aqui, só pra mim não errar. Depois de Mulheres é Páginas da Vida. Páginas da Vida... Gente, Páginas da Vida, eu tenho um caso sério, por quê? Eu adoro a Helena e o Greg. Eu queria que tivesse tido mais cenas da Helena e do Greg, mas eles só tiveram uma recaída, né? Eu queria muito que tivesse tido mais. Mas eu não lembro de Páginas da Vida ter, assim, ter algo pra dizer, ai, ficou me devendo, assim, não. Eu acho que Páginas da Vida foi bem legal, foi bem abordada. A cena da Nanda, todo mundo conhece, e é muito triste aquela cena, né, do atropelamento, da forma que ela é recebida pela Marta. Lília Cabral, mais uma vez, dando um nome, dando um show, perfeita, zero defeitos. Depois dessa veio Viver a Vida, né? Se eu não estiver muito errada. Isso, Páginas da Vida, Viver a Vida. Gente, Viver a Vida é aquilo que eu falei, né? Pra mim, a Helena de Viver a Vida era a Lília Cabral. Me perdoe, Thaís Araújo, mas eu acho que faltou um enredo para o personagem da Helena, né? No caso, a Thaís. E sobrou pra Tereza, e a Tereza bateu nos peitos e falou, opa, meu nome é Tereza, vulgo Helena, porque pra mim ela era a Helena de Viver a Vida. Eu acho que se tivesse dado mais uma história pra Thaís desenvolver, seria show de bola, porque a Thaís levou com perfeição da Cor do Pecado quando ela fez a Preta. A Preta era maravilhosa, a Preta não deitava pra ninguém, entendeu? Nem por Afonso, nem pra ninguém. A Preta levou o protagonismo da novela com perfeição. Já em Viver a Vida, ela realmente foi engolida pela Tereza, no caso a Lília Cabral, que também é meio difícil você não ser engolido pela Lília Cabral, né? A gente tá falando nada mais nada menos do que Lília. Sim, eu sou super fã da Lília. Então, assim, eu acho que, pra mim, Viver a Vida, ela ela é a verdadeira Helena, a Tereza. E eu acho que um pouco exagero, ainda mais olhando hoje, assim, o fato do personagem da Clara Castanho, né, ter recebido uma sanção do Ministério. Eu achei meio exagerado a pestinha da Rafaela, nem era, ai gente, nem era isso tudo. Eu acho que foi mais drama mesmo da época, um exagero assim, desenfreado. Eu acho que forçaram um pouquinho. Viver a Vida, pra mim, foi uma novela assim, boa, não a melhor do mundo, mas pra mim foi boa. E agora em família eu gosto de Em Família, mas era um gostar, não meio que gostando, né? Eu não sei como é que eu vou explicar bem isso. Eu gostava muito de Em Família, mas quando eu parava pra, poxa, ver assim as idades e tudo, parece que não teve um estudo ali, sabe? Eu sei que o ator pode entregar o personagem que for, a idade que for, mas um pouquinho de coerência, né? Botar uma Ana Beatriz pra ser mãe de um Gabriel Braga Nunes com uma diferença muito pouquinha, uma Natália do Vale para ser mãe de uma Júlia Lemert, tudo muito próximo ali, eu achei que deu uma forçada. Eu queria mais cenas da Helena, mais pulso firme com a Luísa. Eu não suportava a Luísa, insuportável ela, o Laerte, todo mundo insuportável. Gostava muito da Shirley, era pancada das ideias, mas eu gostava da Shirley. E eu queria que a Helena fosse mais agressiva, que ela fosse uma Helena mais pra cima, sabe? Eu fiquei com a impressão de que ficou nos devendo. E o mais triste é que esse foi o último trabalho do Maneco, depois disso ele não fez mais. E eu ainda fiquei sonhando assim com várias Helenas, porque a gente entende, né, que esse universo de Helenas é do Maneco. Então a gente criava uma expectativa, né, de quem seria a próxima Helena depois de tantos ícones. Se falar assim, escolhe uma Helena favorita, pra mim seria Helena de Por Amor, tá? Pra mim não tem como. Pra mim seria Helena de Por Amor. Eu sou apaixonada, eu acho ela muito humana. Eu acho que ela é que mais, ela e a de História de Amor também, se aproxima muito
no que a gente faria, no jeito, nas ações, sabe? Eu acho elas muito parecidas com a gente. Então, assim, queria dizer que o Maneco é maravilhoso. Não, dificilmente vai ter outro autor igual o Maneco. Como eu já falei, quem se aproxima é a Alicia. Gostaria muito que ela viesse com outra novela e que ela não fosse boicotada, que a novela desse um pé e fosse bom, porque ela sabe desenvolver um diálogo como ninguém. Se você pega Sete Vidas é um encanto, é um primor, é uma lição. Então, assim, fico muito triste com a partida do Maneco, mas também a gente entende que ele já estava com uma idade avançada, ele já vinha lutando contra uma doença, então descansou, mas deixou um legado incrível. Tem outras novelas dele também, não é só a Helena, né? A gente tem Felicidade, a gente tem várias novelas dele maravilhosas, temos minisséries também, né? Temos aí presença de Anitta, que na época foi o furor, aquela coisa toda. Então, assim, maravilhoso, deixou um legado incrível. A gente só pode agradecer mesmo, agradecer por suas obras, por suas entregas e por suas Helenas, que são as mais comentadas até hoje, independente do ano que passou.